Muito bem, gente. 11 horas e 19 minutos. Entrou em vigor a lei que atribui ao prestador de serviço de rastreamento e monitoramento de cargas e pessoas a obrigação de recolher o ISS, o Imposto sobre Serviços, um tributo que é municipal, não é? A responsabilidade pelo pagamento será da empresa que prestar o serviço e o recolhimento beneficiará a cidade da sede da empresa. Bom, para falar conosco sobre isso, está aqui do outro lado da linha ao vivo o Sandro Ribeiro, advogado especialista em direito tributário, sócio do escritório Ribeiro Dutra, Sociedade de Advogados. Sandro, tudo bem contigo? Uma boa noite, seja bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Boa noite, Fernando. Boa noite aos internautas, ouvintes que nos ouvem, nos assistem. Muito bem, é um prazer tê-lo aqui. Meu caro, muito está se falando sobre taxação de alguns tipos de serviços, né? Inclusive, Uhum. está sendo votado agora na Câmara, se não me engano, né? Está na sessão conjunta do Congresso, alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive tinha serviço de streaming, né? Alguma questão de taxação, etc. e tal. Mas agora nós vamos falar dessa questão de rastreamento de veículos. Nós estamos falando daquele serviço de monitoramento que dá mais segurança para o transporte da carga, que dá maior segurança, mais segurança para que cargas tidas como interessantes para criminosos possam ser monitoradas. O que exatamente atua? É isso que eu estou dizendo ou não? Perfeito, Fernando, exatamente. O que acontece? Você fez uma perfeita colocação com serviços pautados, né, em novas tecnologias, né? Os rastreamentos, monitoramentos de carga de pessoas, de animais, acabaram sendo alterados pela Lei Complementar 183, mas o que aconteceu de fato foi um esclarecimento, né? Tinha-se uma discussão onde você não sabia se ao certo iria ser tributado o ISS ou o ICMS nessas operações de monitoramento ou rastreamento de cargas, pessoas, veículos. E aí, com essa lei complementar, houve um esclarecimento, a legislação trouxe um esclarecimento e agora passa a ser tributado exclusivamente pelo ISS. Pois é. Como é que fica então essa questão? Porque o ISS ele é um imposto municipal, né? E quando a gente fala de rastreamento, monitoramento de veículos, cargas e pessoas, transporte, vai, vem, idas e vindas, como é que vai funcionar isso, né? A empresa que faz o transporte, ela tem uma atuação muitas vezes nacional, né? Como é que fica essa questão? Ou a sede, né, da empresa que oferta o serviço de rastreamento é que vai ser onde vai haver o recolhimento do imposto? Explique para a gente como é que funciona isso. Perfeito. O que acontece? Como nós estamos a falar de um serviço de transporte, né, você causa às vezes, ou né, pessoas que estão sendo monitoradas por um dispositivo no seu veículo, né, fica aquela dúvida, né, principalmente as empresas de seguro que fazem esse tipo de contratação para diminuir o sinistro, né, os roubos e furtos de veículos. Situações como essa, o que acontece? A lei ela veio, trouxe, fixou, né, de uma maneira bem clara que o prestador de serviço que insere um monitoramento, né, ou rastreamento é aquele que deve fazer o pagamento do ISS. Então, o ISS vai incidir na sede da empresa que realiza o monitoramento ou rastreamento dos produtos, cargas ou pessoas, né? Então, nós podemos dizer que não é porque tem uma questão relacionada à atividade fim, não tem? Para recolhimento de imposto, essa não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio. Existe isso também, doutor? Existe sim, Fernando. O que acontece, né? Essa lei veio justamente para esclarecer essa discussão que estava pautada num convênio de CMS, onde os estados e o Distrito Federal baixaram esse convênio para esclarecer que, a partir de uma determinada data, de 2006, haveria a incidência do ICMS. Né? Então, muitos dos estados, inclusive, principalmente o estado de São Paulo, se posicionava no sentido de que a atividade de rastreamento
e monitoramento era um serviço de comunicação. E para o estado de São Paulo e demais estados, a atividade fim, né, não importava se você tinha um serviço de comunicação embarcado, né, propriamente no seu serviço de rastreamento, ou se você contratava um terceiro para fazer esse serviço de comunicação. Né? O mercado de rastreamento, o mercado de monitoramento, ele está subdividido em duas estruturas de negócio. Uma que produz, né, o seu próprio serviço de comunicação e faz o monitoramento a partir do seu próprio serviço. Então, você pode dizer que seria uma atividade, né, onde tem comunicação e rastreamento, e você tem, por um outro lado, uma outra forma de estrutura de negócio, onde o serviço de rastreamento e monitoramento contrata um terceiro para fazer a comunicação. Então, o estado de São Paulo definia, ou os demais estados definiam, que não teria, né, sentido você definir atividade fim ou atividade meio. O que importa é que o serviço de comunicação ele atingia, né, o seu fim maior, que era justamente localizar o bem ou a pessoa, né, que estava posicionada em algum lugar e que contratava esse serviço de rastreamento. Os tribunais acabavam interpretando justamente a questão se o serviço estava embarcado, o serviço de rastreamento estava embarcado com uma comunicação própria, eles entendiam que não havia a possibilidade de você tributar o ISS, mas deveria tributar o ICMS. Já em algumas outras decisões, e aí a maioria delas, diziam o seguinte, que quando não havia o serviço de comunicação embarcado, você poderia, né, ser, vamos dizer assim, excluído do pagamento do ICMS. Então, situações como essa, os contribuintes ganhavam, porque os autos de infração, né, as cobranças que eram realizadas através dos estados, eram afastadas porque não tinham o serviço de comunicação embarcado na tecnologia de rastreamento ou monitoramento. Basicamente era essa a discussão. Já com a lei complementar deixa claro que não interessa se o prestador de serviço de monitoramento ele tem ou não, ele é proprietário ou não de um serviço de comunicação embarcado nessa nova tecnologia. Ficou claro a partir de agora que em situações como essa é devido ao ISS e não o ICMS. E a gente vê essa questão, não é? Parece que, sobretudo quando nós vemos falas, inclusive do próprio presidente da República, né, por conta de preço do gás, preço do combustível, nós estamos vivendo uma espécie, doutor Sandro, de uma guerra fiscal entre os entes federativos, porque nós temos impostos federais, impostos estaduais, como o ICMS, impostos municipais, como o ISS. Nós estamos vivendo uma espécie de guerra fiscal onde a culpa, quando a gente tem inflação, a alta do dólar, crise na economia, atrelada à pandemia, etc. e tal, há uma disparada de preços. O governo, quando quer fazer alguma outra coisa, houve uma injeção de recursos na economia, etc. e tal, tem que, para ter novos recursos, por exemplo, a Bolsa Família que está sendo criado, o governo não pode criar buracos no seu teto. Ele tem que dizer de onde vai vir esse dinheiro. Esse dinheiro viria de novos tributos, novos impostos, falou-se do IOF, né? Enfim, nós estamos vivendo uma guerra fiscal. A reforma tributária, ela se faz cada vez mais necessária? Sim, o que acontece, tanto os estados, os municípios ou a União, Fernando, são entes, né, da federação que precisam arrecadar. Em alguns momentos, existe sim esse conflito, né, de competência para instituir e cobrar os tributos. E aí se dá o nome de guerra fiscal, porque é como se fosse um estique-puxa. Cada um dos entes, né, tanto o município quanto o Estado, tem interesse em aumentar a arrecadação. E aí busca-se interpretar, né, a Constituição e as leis, buscando alternativas para aumentar a receita. Então, pegamos essa questão das novas tecnologias, né? Não havia até então uma forma de você compreender
se o serviço de monitoramento ele estaria ou não dentro da lista de serviços da Lei Complementar 116. Havia ali uma previsão de que monitoramento e rastreamento estava na lista, mas por uma questão interpretativa, os estados passaram a compreender que o serviço de comunicação era, no final das contas, o objetivo maior do rastreamento. Então, situações como essa, existe um alargamento de interpretação desses conceitos que estão na lei, buscando aumentar a arrecadação. E aí sim, você começa a ter esse conflito entre o município entender que ele é competente para instituir e cobrar o ISS, por exemplo, e o Estado dizendo assim, não, trata-se de um serviço de comunicação, então eu sou competente para instituir e cobrar o imposto. De fato, existe essa guerra, a questão justamente da reforma tributária e tentar racionalizar esse ponto, diminuir os conflitos existentes e tentar, de uma certa maneira, baixar a carga tributária. Pois é, esse é o grande desafio que a gente vai observar aí nos próximos meses. Eu queria agradecer demais a você, meu caro Sandro Ribeiro, advogado especialista em direito tributário, sócio do escritório Ribeiro Dutra, Sociedade de Advogados, que esteve aqui conosco nesta noite falando dessa questão nova, a respeito aí das empresas de rastreamento de veículos que impacta o setor de transportes. E aí a gente vê que tudo está interligado, porque o transportador ele tem mais esse custo, que é uma novidade, digamos assim, ele já arca com os custos altos da cadeia, o frete reduzido, o combustível alto, aí com a criminalidade em crescimento tem que ter o rastreamento, que é um serviço que vai dar certa garantia, e tudo isso acaba encarecendo muitas vezes. Você não sabe o preço do porquê tem o produto que chega aí na sua casa a esse preço, tá aqui uma explicação. E agora, com essa questão do ISS, nós não sabemos se de repente vai haver um sobrepreço nas situações. O Sandro aqui veio para explicar isso. Doutor Sandro, muito obrigado, mais uma vez. Eu agradeço, Fernando. Uma boa noite a todos. Boa noite e até a próxima. 11h30.